Duas palavras. Há uma corrente hoje que com intrepidez, que com as suas razões, com as suas convicções, prega que Cristo não ressuscitou. Há uma corrente que prova por A mais B que a história de Jesus Cristo é toda uma farsa, uma construção, uma invenção. E esta corrente se tem capilarizado de uma tal forma que muitos que criam no Cristo crucificado e ressuscitado, hoje não mais estão nessas fileiras. Inclusive tornaram-se pessoas ateias. Mas com toda certeza, isto não produz admiração. 2000 anos depois. Isto não é algo para nos tirar o fôlego, para nos fazer arrancar o resto de cabelo que tem na cabeça, porque lá no início, na aurora do cristianismo, veja lá depois em que ano Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, aos cristãos de Corinto. Que ano? Quantos anos depois de Cristo? Quantos anos depois do evento ressurreição? Logo naquele momento, já havia um grupo de pessoas naquela famosa e robusta igreja de Corinto. Naquela igreja que, aquela era a igreja. Todo mundo tinha o nariz empinado. Tão empinado que alguns promoveram uma revolta contra os pastores da igreja. Naquela comunidade que arrogava-se tanta superioridade, tanta santidade, havia um grupo de pessoas que não aceitava a ressurreição de Jesus Cristo. Criam nos ensinamentos de Jesus Cristo, mas neste ponto, o ensinamento da ressurreição de Cristo, eles não criam. E São Paulo vai dizer: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Somos os mais miseráveis, somos os mais dignos de compaixão. Se cremos em Cristo apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão. E sabemos que a doutrina da ressurreição, a pregação da ressurreição de Jesus Cristo, foi o que deu ao cristianismo uma força tal que fez com que em pouco tempo ele estivesse em toda a extensão do Império Romano, até porque não demorou muito
Constantino deu o primeiro passo e o seu sucessor torna, então, o cristianismo uma religião oficial do Império. Mas por quê? Porque o cristianismo tinha este conteúdo missionário, o conteúdo da ressurreição. E isto dizia-o tudo, e isto preenchia, e isto satisfazia a escatologia, o fim último, o fim definitivo da história humana. Esta doutrina da ressurreição, ela preenchia os anseios mais íntimos que estão no interior do ser humano. Repito-me, mas naquela comunidade, naquela igreja de Corinto, havia um grupo que obrigou Paulo a dizer isto. Se Cristo não ressuscitou, como alguém pode dizer que Cristo não... Se ele não ressuscitou, joga tudo por terra, acaba com tudo. Os mortos também não ressuscitarão e somos os mais indignos. No evangelho de hoje, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Vou repetir. Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Dois pontos neste evangelho. Primeiro, desde segunda-feira, Jesus entrou em Cafarnaum. Lá tinha um oficial romano que estimava muito um criado que estava doente à beira da morte. Ele ouviu falar de Jesus e mandou um grupo de anciãos judeus ao encontro de Jesus interceder pelo seu criado. Atenção, Jesus entra em Cafarnaum. Onde Jesus estava antes de Cafarnaum? Jesus sai de onde estava, entra na cidade, já tem uma missão para ele. Ele acompanha aqueles anciãos na direção da casa do oficial romano. Antes que ele chegasse à sua casa, o oficial já manda uma outra delegação para encontrar Jesus no meio do caminho e dizer: não é necessário. Diz uma palavra, aquela delegação já volta. Jesus ali a gente não sabe, mas já toma uma outra direção. Sabemos que logo em seguida ele vai aparecer na aldeia de Naim, 50 quilômetros, e subida, já falei. Naim está 200 metros acima do nível do mar, 52 quilômetros de Cafarnaum. Então Jesus já está indo, na entrada da cidade já tem um acontecimento, ele ressuscita, vai ressuscitar o filho da viúva de Naim. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Será que isso quer dizer, está dizendo alguma coisa para nós hoje? Onde estamos? O que estamos fazendo? E, por favor, não trata-se apenas do anúncio do evangelho. Eu não estou referindo-me, direcionando-me apenas àqueles que vivem em função do evangelho. E mesmo muitos que vivem em função do evangelho estagnaram, estacionaram, jogaram a âncora. Não se reciclam pessoalmente,
não buscam crescer, não buscam evoluir. Repito-me, ancoraram-se numa determinada situação, num determinado estágio, numa doutrina, sim, fecharam-se, não abriram-se, não capilarizaram-se para o mundo, não se dão conta que o ser humano precisa estar aberto em todas as direções e ficam fechados, literalmente engessados, tornam-se pessoas robóticas. Isso é triste, queridos. Mas isso não vale simplesmente para a dimensão do Evangelho, para a dimensão cristã. Isto vale para tudo na nossa vida. Quantas pessoas que estagnaram, pararam, ancoraram-se. Tenhamos cuidado com isto, queridos. Tenhamos cuidado porque o mundo, a vida continua. A vida continua. Ontem anoiteceu, o sol se pôs, hoje já nasceu de novo e por aí vai. E isto tem bilhões de anos. E não sou eu a dizer que amanhã o mundo vai acabar. Amanhã o sol não vai mais nascer. Amanhã o sol não vai mais se pôr. Amanhã não vai mais chover. Amanhã não tem mais frio, não tem mais calor. As estações acabaram. Não. Eu não carrego isto nos meus ombros. Muitos pararam. Jesus andava por cidades e povoados pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Vamos levantar. Vamos caminhar na busca dos nossos ideais, dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, na busca do bem comum. Vamos crescer, multiplicar, sejamos imagem e semelhança do nosso Deus, esse Deus criador, esse Deus que precisa de nós, que quer precisar de nós. Quer que sejamos seus colaboradores. Jesus chega a dizer, meu Pai trabalha todos os dias e eu trabalho também. A vida é uma corrida, a vida é uma busca constante na direção de algo. Aquele oficial romano mandou uma delegação ir ao encontro de Jesus. Eles foram, depois voltaram, Jesus foi, depois volta, vai para Naim. A vida, Jesus, ele vive nesta dinâmica. E muitos de nós estacionamos, paramos, mas paramos por completo. Tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado com isto. Segunda mensagem neste evangelho. Os 12 iam com ele. Havia um grupo seleto ao lado de Jesus. Os 12 iam com ele. Aqui entra a novidade. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual fora expulsos 7 demônios. Joana, esposa de um alto funcionário de Herodes, de um mordomo de Herodes, um dos mordomos de Herodes. Susana, preste atenção nesse detalhe. São Lucas, ele faz questão de nomear 3 mulheres. Maria Madalena,
Susana, Joana, vírgula, e várias outras mulheres. E várias outras mulheres. Queridos, é provável que este grupo de mulheres que juntou-se ao grupo dos 12 apóstolos era maior. Mulheres que foram curadas, mulheres que foram libertadas, e inclusive ajudavam a Jesus com os seus bens, porque algumas tinham posses e algumas agradecidas retribuíam, acompanhando, servindo, ajudando e ao mesmo tempo também financiando algumas necessidades que se faziam necessárias. Mas o ponto que quero salientar aqui é que este grupo de mulheres ia contra os princípios rabínicos da época. Nenhum rabino tinha discípulas. Nenhum rabino, nenhum mestre tinha discípulas. A mulher não podia ser discípula. A mulher não podia ser discípula. Inclusive, dentro da tradição judaica, o pecado entrou no mundo por causa da mulher. Ela era estigmatizada como um alguém de segunda ou terceira classe. Ela era muito boa para satisfazer os caprichos humanos. Ela era muito boa para dar um filho do sexo masculino. Ela não podia testemunhar um crime. Não servia como testemunha. Ela podia ser descartada a qualquer dia, a qualquer hora que o marido quisesse. Motivos não faltavam para que ela fosse descartada, para que um divórcio se estabelecesse. Se ela deixasse a comida queimar, aquele era um motivo. Ela não podia fazer uma fiação, fazer uma costura, um remendo numa roupa na porta da casa de não. Ela não podia cumprimentar ninguém na rua. Ela literalmente era uma propriedade escrava dos caprichos humanos. Jesus chega e começa a mudar este ambiente. Jesus, inclusive, admite no seu grupo de discípulos mulheres. Ele as acolhe, ele toca nas mulheres. Ontem, o que foi que vimos? Ele se deixou tocar por uma mulher que em toda a cidade era tida como pecadora. Tá bom. Deus nos abençoe, Deus nos guarde. O Papa Francisco ele vem dizendo insistentemente que precisamos ampliar na igreja o espaço para que as mulheres tenham uma atuação mais efetiva. Devemos muito às mulheres, a essas que não pouco e ainda hoje são deixadas de lado, são ridicularizadas, são humilhadas, são profanadas. Se isto fazemos, não foi com Jesus Cristo que aprendemos. Se Cristo não ressuscitou, tudo aquilo que Jesus realizou durante aqueles 3 anos do seu ministério terreno, agora é elevado, é potencializado ao grau máximo.
Ele não apenas realizou aquela missão enquanto estava aqui. A ressurreição de Jesus Cristo eleva aquilo que ele realizou durante o seu ministério terreno. Agora, se Cristo não ressuscitou, o jeito que ele tratou as mulheres cai por terra, joga isso por terra, abandona, joga tudo fora. Mas Cristo ressuscitou, e porque ele ressuscitou, ele está dizendo: aquilo que eu fiz é para continuar. Assim como eu lavei os vossos pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Assim como eu acolhi aquela mulher que era tida na cidade como pecadora pública, vocês também acolham. Sobre todos nós hoje e sempre, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.